Olá, você está no projeto educacional Fishbone, especificamente no curso Gerenciamento de Projetos Básicos 24 horas. Meu nome é Marcos Posse, eu vou conduzir vocês aqui nessa quarta aula, nesse quarto vídeo, ainda no tema Planejamento de Projetos. Aqui, especificamente, nós vamos focar o custo do projeto, os gastos, uma vez que já sabemos o que fazer, quanto tempo vamos levar, os recursos que vamos utilizar. O planejamento agora trabalha a gestão, a administração, estimativas e controles desses gastos. Dentro das áreas de conhecimento, simplificada aqui em 10, pela integração aqui no amarelo, o custo é um elemento importante e é um tema que deve ser acompanhado, porque, como já vemos de forma rotineira, é muito comum dizer que estouramos o orçamento, estouramos os gastos. O gerenciamento dos custos do projeto, então, inclui não só a estimativa e seu controle, mas também condição para sua orçamentação e financiamento. Nós vamos discutir que custo é uma coisa, orçamento é outra. Às vezes as palavras se confundem no jargão, mas elas são no sentido extremamente distintos. Nós temos basicamente 3 passos para definir a administração no plano de projeto. A administração dos custos dentro do plano de projeto. Nós temos que imaginar como vamos administrar os custos, tem várias maneiras para administrar os gastos, maneiras de classificação, maneiras de apontamento. Temos várias maneiras de estimar também quanto vai custar, quanto vamos gastar dentro dos recursos, taxas fixas, e também temos maneiras de definir como esse valor será utilizado no tempo, como esse custo, como essa despesa será levada e conduzida e consumida no tempo. Falamos então aqui de 3 processos básicos que o PMBOK apresenta, mas os outros institutos e associações também lembram. Nós temos diversos processos de trabalho, e aqui no Planejamento em Verde, o Planning Planet chama atenção no seu guia, o The Guide, que nós temos diversas ações para administrar e depois, até na parte de controle, controlar a estimativa, o desenvolvimento da composição de custos e a forma de associá-lo aos recursos se mostra mais detalhado aqui no The Guide do Planning Planet. Essas informações são mais detalhadas no nosso material didático ou, eventualmente, nos guias dos institutos e associações. Nós já comentamos que o passo a passo, basicamente, é definir como vamos administrar, depois, como vamos estimar, identificar os custos unitários ou gerais e como vamos distribuí-lo ao longo do tempo. Aqui, temos que discutir de forma bastante simplificada como é possível identificar os custos de um empreendimento, de uma obra, de um projeto. Nós temos várias formas de classificar, mas nós podemos dizer que temos custos diretamente ligados à produção e temos custos que estão indiretamente ligados à produção. Se nós pensarmos que todo empreendimento produz e essa produção transforma coisas, matérias-primas, em produtos finais tangíveis, estamos falando de custos diretos para essa produção. Mas todo o trabalho necessário de apoio à administração, suporte, ainda é um trabalho e esse trabalho é remunerado e essa remuneração é representada, reflete despesas no projeto. Então, os custos diretos são os custos diretamente relacionados com o produto e os custos indiretos são aqueles necessários para que o produto seja desenvolvido, a obra, o produto, o desenvolvimento de um sistema, mas que não aparecem de forma tão explícita. É uma forma de classificar os custos e, a partir daí, da modelagem que vai ser utilizada.
Na construção civil é muito comum falar em BDI, bonificação de despesas indiretas, ou benefícios e despesas indiretas, e essa forma de apropriar os gastos, ela está dentro da primeira parte do nosso trabalho. Como vamos administrar os custos do projeto? Podemos ter ainda como classificação dos custos, custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam em função de algum outro parâmetro, nem pelo tempo, nem pela quantidade produzida do nosso projeto. E os custos variáveis são aqueles que variam em função de um parâmetro, pelo tempo de uso, pelo número de produtos desenvolvidos. O custo fixo e custo variável também representam uma classificação e, por vezes, a contabilidade da empresa requer essa discriminação. Até agora temos duas formas de classificação e a gente pode trabalhar também a classificação dos custos em função da sua importância ou da sua relevância para a administração da equipe de controle. De repente, trabalhar coisas e valores muito pequenos dá muito trabalho e não refletem ganhos significativos de resultados. Então, as técnicas, uma delas conhecidas como curva ABC, prevê que você trabalhe o valor maior, o peso maior, a quantidade significativa de despesas maior, que por vezes representam um número menor de pontos de controle. Enquanto que as despesas pequenas, as miudezas, que representam um volume grande, mas também não têm um impacto significativo, poderiam ser condicionadas a uma gestão mais simplificada ou menos atenta. Isso nos lembra que na estrutura analítica do projeto falamos que devemos decompor até um nível interessante, até um nível adequado de controle. Da mesma forma que as atividades do nosso cronograma vão ser detalhadas até um nível interessante de controle. Atividades muito curtas talvez não sejam interessantes quando o tempo de produção é muito longo. E aqui, na classificação dos custos, ou nas técnicas de classificação de custos, a curva ABC, bastante conhecida por aqueles que trabalham orçamentação e gestão de despesas, é uma das ideias que chama a atenção quando falamos de dar atenção àquilo que é mais importante e menos atenção àquilo que é menos, que afeta menos ao nosso trabalho, ao nosso projeto. Categoria ABC, categoria A, são os itens mais importantes, tratamento especial, e que 20% dos itens representam praticamente um volume superior a 60%, 70% das despesas do projeto. Categoria B são aqueles que não são desprezíveis, mas que merecem alguma relevância, alguma atenção. E como já foi dito, a categoria C, da curva ABC, mostram diversos, um material, minúcias, materiais pequenos ou elementos pequenos que, pelo volume de itens, talvez não compensassem o ganho que nós vamos ter num controle. Curva ABC, custos fixos e variáveis, estão dentro da proposta de entendimento básico de gestão de custos ou de formas de custeio, para que nós possamos planejar como vamos administrar. É o custeio por entrega, é analisar os custos pela entrega, e essa entrega está ligada à própria WBS, a estrutura analítica do projeto. É o custeio por composição, ou seja, podemos fazer por custo unitário de cada parte produzida ou pela composição de todos os elementos que produzem
essas entregas. Então, custeio por entrega, custeio por composição e custeio por aproximação, ou seja, por analogia de dados anteriores, contratos anteriores, são formas de como vamos administrar. E antes de nós começarmos a alocar, colocar e estudar os custos do projeto ou dos elementos que compõem o projeto, é muito conveniente passar pelo entendimento de como vamos administrar. E é claro que está muito ligada à condição da organização. Como ela pratica o custeio, como ela segrega os custos em contas internas da organização, como ela presta contas para a contabilidade, para os acionistas, isso tudo deve ser levado em consideração antes, como eu já disse, de começar a pensar em valores numéricos. A forma de gerenciamento dos custos é o primeiro passo. Voltando ao que nós falamos sobre a gestão de tempo, lembramos que quando definimos as atividades, discutimos se o engradado daquele pacote engradado, se o ato de produzir o engradado com 3 informações nos dava uma ideia de atividades a produzir. Então, resgatando aquela história de que quanto mais informação sobre a entrega, o produto, os desejos envolvidos das partes existir, melhor será o cronograma, melhor será a lista de atividades, sua produção. E com aquela informação de pesado, volume e fragilidade, nós tínhamos uma noção de trabalho e atividade, consequentemente, de um custo. Quando descobrimos que tinham peças móveis, que não podia virar e que era um produto único invocando contratos, no tempo da produção do nosso plano de tempo, aumentamos as atividades de apoio para a produção adequada e agora entendemos que esse aumento de atividade vai nos trazer um aumento de custo de despesas para essa produção do trabalho que vai produzir esse pacote. E, por fim, ao falar que é radioativo, nós fechamos o entendimento de produção de uma maneira bastante austera. E aqui eu diria, não só austera, bastante cara. Cara porque é necessário. Não estamos fazendo nada além do necessário. O processo de entendimento do pacote de trabalho, o entendimento de como produzi-lo de forma adequada, e agora entendemos que esse é o custo correto para produzir aquilo que foi demandado. O planejamento dos custos não envolve apenas conhecer técnicas de custeio, mas envolve entender esse fluxo de processo que começa na gestão do escopo e chega até agora para justificar o quanto vai se gastar para produzir e usar os recursos necessários para entregar aquilo que foi combinado lá no termo de abertura, lá no contrato entre as partes. O Guia de Melhores Práticas do PMI, ele sintetiza bem. O entendimento desse planejamento de gestão passa agora a também nos dar a orientação de como devemos estimar os custos. Os retângulos coloridos mostram diversas, e é claro que não são apenas essas, diversas formas de estimar os custos de uma atividade, de um recurso ou do projeto. Nós vamos nos deter aqui, no nosso material, nas nossas atividades, a falar e trabalhar muito mais a opinião especializada e uma estimativa análoga. O que significa dizer que nós temos opinião especializada, pergunta a quem já sabe, já fez, conhece, leia aonde existem documentos definidos como melhores práticas e melhores informações de custeio para estimar os custos. A estimativa análoga trabalha a memória, o conhecimento, trabalha as experiências das mesmas equipes, da mesma corporação em projetos anteriores, em obras anteriores.
E é claro, não é igual, é análogo, é parecido, mas há um grau de aderência muito grande no que já foi feito e que vamos fazer. Por conta disso, de forma mais ampla, um pacote de trabalho ou um conjunto de atividades pode ser definida no seu custo de uma forma parecida com o que já aconteceu. A estimativa paramétrica é aquela que, dado um parâmetro mais simples de custo, ou seja, um custo por metro quadrado produzido, um custo por metro cúbico produzido, nos dá a ideia de que se temos mais metros cúbicos, o parâmetro aqui é o volume a produzir. Estimativa paramétrica trabalha com diversos parâmetros. Se nós sabemos a quantidade a produzir em volume, temos o custo do parâmetro volume, temos como estimar, de forma assim mais simplista, o custo da atividade pelo parâmetro volume. Se associado a esse parâmetro tivermos um parâmetro da regionalidade, ou seja, produzir esse volume na região norte e produzir esse volume na região sul, esse volume é depreciado em custo ou é inflacionado em custo por causa da região. Teremos então aqui dois parâmetros, volume e região. O cálculo do custo da produção de um volume em uma região fica simplificado, mais fácil, direto e pela memória da corporação, da organização. São os ativos da empresa, o conhecimento da empresa. Se como parâmetro colocarmos mão de obra direta e mão de obra contratada como um elemento a melhorar e afinar esse custo, teremos que um produto a ser produzido em função do parâmetro volume, já entendido como custo, em função de uma região, já entendido como um fator multiplicador desse custo, temos agora um outro fator multiplicador dado pelo parâmetro tipo de mão de obra. A estimativa paramétrica ela será tão mais precisa quanto melhor forem os resultados do seu conhecimento histórico. Estimativa de 3 pontos é uma proposta de entender o que é mais custoso, mais tradicionalmente custoso e menos custoso na história da nossa empresa ou da nossa experiência. Então, se o custo para produzir alguma coisa ou desenvolver um serviço é conhecido como mais provável por ser mais comum de encontrar, também temos outros 2 pontos. Aquele custo que dificilmente encontramos mais barato. E aquele custo que dificilmente encontramos mais caro. Com esses 3 pontos, é possível, através de algumas técnicas, ter uma aproximação de um custo mediano. A análise de dados, sistemas de informações e a tomada de decisões aqui são outras estimativas e, é claro, não são únicas, independentes ou são excludentes. Todas essas podem trabalhar em conjunto e, assim, fazer a composição de todo o projeto a partir da passagem por esse trabalho de estimar os custos do projeto. Para dar um exemplo aqui de estimativas de custo, vamos voltar para a nossa estrutura analítica do projeto. Estrutura analítica é a produção em partes daquilo que chamamos do todo. O projeto casa tem pacote de gerenciamento, que poderíamos dizer que é um custo indireto de produção, e temos o pacote de produção. Então já temos uma ideia aqui de que indiretamente o gerenciamento trabalha para a produção e indiretamente parece que poderíamos classificar esses gastos, os gastos que vão aparecer na produção do gerenciamento, no trabalho da produção, como um custo, um gasto indireto. Na produção, um pacote de produção tangível seria, digamos, o custo direto. E a nossa estrutura analítica prossegue na decomposição e aqui representa a decomposição pela indentação, pelo recuo das partes sob uma parte maior. Lembrando que temos um volume a ser produzido e a partir daí
o nosso cronograma se estabelece porque nós conseguimos identificar as atividades que estão a produzir cada um dos pacotes. A parede possui 3 atividades para sua produção, o telhado possui 3 atividades, e é claro que quando você tem produção, trabalho, você tem tempo de produção, eventualmente tem um recurso, já falamos sobre os recursos necessários para a produção dos trabalhos, que produzem o produto, e os pacotes chegam à entrega final do nosso projeto. Então, as atividades possuem tempo de produção, datas, e agora, por conta dos recursos possuírem recursos financeiros ou gastos, por conta dos recursos custarem algum valor, ou a própria atividade já ter em si um valor por analogia de despesa e custeio, nós podemos encontrar aqui não os elementos de gestão de tempo, mas poderíamos encontrar aqui elementos que nos mostram os valores unitários, os valores individuais dos custos de cada uma das partes que compõem o projeto. Custo genérico, e vamos entender que nós temos aqui um custo para cada parte do trabalho necessário. A soma dos custos individuais provavelmente vai nos dar o custo da produção total do pacote. Ou seja, nós estamos falando aqui que é possível ver o custo total de forma sintética, que seria a composição analítica apresentada aqui em 2 partes. E podemos ver o custo sintético reduzido, apresentado na forma analítica, detalhado em todas as suas partes. E aqui, é claro, caberia classificar como custo indireto, direto, custo fixo ou custo variável. Aqui na atividade 1 do chão, como essa atividade possui recursos alocados trabalhando, quanto mais tempo demorar a atividade, mais custosa ela vai ficar por conta dos custos que estão atribuídos aos seus recursos produtores. Nesse projeto, o valor de 4.280 não é um custo fixo. A princípio, ele é um custo fixo no planejamento, mas ele está aqui na condição de variar no futuro em caso de problemas, atrasos, reprogramações. Ele está a ponto de poder ser classificado como variável, porque depende do parâmetro tempo. Por outro lado, se nós tivéssemos aqui uma atividade que não é produzida por meios próprios, e aqui, com isso, eliminando os meios próprios, o valor seria praticado por um contrato, poderíamos dizer que, ao invés de 9.416, nós teríamos um custo fixo. Aí eu falo que é um custo fixo porque é um custo acordado com o fornecedor, com um contrato. E sendo um custo fixo, eu poderia negociar com ele o valor de 10.000 unidades monetárias. Agora não temos mais uma composição de custos pela alocação de recursos. A técnica de custeio aqui foi por alocação unitária, ou por analogia já existente, ou por um contrato já assinado. Então, quando nós calculássemos o novo custo desse projeto, nós teríamos não mais 844.202. Nós teríamos 844.786, porque o novo custo, nova composição analítica desse custo sintético no topo, foi alterada pela sua forma de custeio. Não estamos mais aqui com o custo
por composição de equipe. Estamos aqui com o custo definido por uma contratação. Então, esse exemplo aqui mostra que o custo sintético, o custo do projeto, ele pode ser decomposto pelas partes, e as partes podem ser custeadas ou identificadas como valor a gastar por conta da técnica utilizada, por conta da maneira de como vai ser produzida, de como vai ser conduzido o trabalho dessas atividades e, é claro, aqui, desses pacotes a serem entregues. O custo é um valor numérico que, sinteticamente falando, representa o todo e, analiticamente falando, representa as partes que compõem o custo total. Custo é um valor único, numérico, que informa o quanto vamos precisar dispor, em algum momento, para honrar os compromissos de produção desse projeto. Aproveitando ainda a forma simplificada que o PMBOK nos apresenta, e bastante detalhada pelo Degalls, passamos ao trabalho de determinar o orçamento. Olhando para o quadrado verde, retirado de um dicionário, entendemos que orçar é o cálculo da receita, despesa provável de um Estado durante um ano econômico. Durante um ano econômico significa dizer que não é um dinheiro no momento, um dinheiro único. É um valor que está intimamente ligado ao parâmetro tempo. O custo agora, ligado ao parâmetro tempo, define a palavra budget, define a palavra orçamento como um sumário de estimativas ou de despesas pretendidas para um período, para um dado período. Mais uma vez, continuamos insistindo que orçamento difere de custo porque é um número que se dilui ao tempo. Então, em que momento vamos praticar o gasto? É diferente imaginar um projeto sendo pago totalmente à vista, uma obra gastando todo o dinheiro no momento inicial, ou uma obra gastando todo o dinheiro apenas no último momento de sua existência. Compra à vista, compra a prazo, trazem significativamente diferença no bolso de quem paga. Então, o orçamento é relevante porque a maneira como se vai gastar o dinheiro ao longo do tempo pode muitas vezes inviabilizar a execução de um trabalho. Vamos ver isso de forma numérica no próximo exemplo para entender como é dinheiro ao longo do tempo e como seria dinheiro despendido de uma vez só. Retomando aqui o nosso exemplo numérico, vamos mostrar que o dinheiro, ou seja, o custo, representa um gasto e agora nesse tempo de 4 meses, julho, agosto, setembro e outubro, esse gasto não será executado em um momento único. Esse gasto vai acontecer durante o tempo de vida de produção desse projeto. Insistindo mais uma vez, o custo é um valor numérico que representa o quanto vamos gastar. Mas a apresentação da forma do gasto ao longo do tempo é relevante por conta do significado já comentado de pagamento à vista e pagamento a prazo. Vamos reduzir isso a 3 níveis e vamos ver como é que o valor do dinheiro se dá ao longo do tempo. Se nós temos início e fim de atividades, e as atividades cada uma possui um custo, é possível então fazer uma planilha mostrando como o custo, e o nosso custo aqui é o custo genérico,
como esse custo vai acontecer mês a mês. Nesse caso do nosso projeto, vamos pedir a escala mês a mês, porque nós temos 4 meses de produção. O mês comercial normalmente é utilizado como referência para pagamentos de compromissos. Então, vamos ver na cor azul positivo e vermelho negativo o quanto nós temos de despesa mês a mês. Aumentando a escala do gráfico, nós temos uma proposta de mês a mês nesse projeto de gastarmos 45 mil no primeiro mês, 85 mil, 102 mil, 611 mil, parece que aqui é o final. Ou seja, aqui nos dá uma ideia de que começamos gastando pouco mês a mês e no último mês temos uma carga de despesa bastante significativa. É claro que todos esses valores estão ligados às condições de produção que nós modelamos nas atividades. Cada pacote produzido por um conjunto de trabalhos chamados aqui de atividades geram uma despesa em um dado momento. Aqui nós temos que a casa acontece ao longo desse tempo, enquanto que a piscina acontece ao longo desse tempo. Então, aqui nós temos uma contribuição de despesa, que acontece nessa região do tempo, que parece não ser muito significativa. Parece que nós temos uma grande despesa aqui no telhado. 611 mil no telhado, parece que contribui para esse mês de outubro um valor significativo de desembolso financeiro. O que nós temos então aqui na tela é o dinheiro, 844 mil, pagos ao longo de um fluxo de desembolso. Fluxo é saída de quem tem para quem merece, é um fluxo, uma saída de quem tem para quem deve receber, de valores que devem totalizar 844 mil. Se nós temos um gráfico do valor pago mês a mês, ou a ser pago mês a mês, poderíamos ter o orçamento na forma acumulada. Ainda que mês a mês, nós veríamos a mesma coisa na forma acumulada. Eu vou colocar aqui na cor azul mais claro. Positivo e vermelho negativo. Vamos colocar o tamanho para ficar mais didático. E temos então aqui de duas maneiras. Aqui mês a mês, quanto vamos gastar, e aqui o processo de gasto até o momento. Orçamento aqui embaixo é um orçamento não acumulado e aqui é um orçamento acumulado. 45 mais 85, 131, 131 mais 102, 233, até chegar aos 844.786. Daqui nós vemos então que o custo do projeto será praticado, ou na verdade deveria ser praticado, dentro dessa proposta de fluxo de desembolso. A pergunta é, será que o patrocinador, será que o construtor dispõe de 45, 85, 102 e 611 nesse mês, nesse período? Estamos trabalhando aqui um planejamento sem restrições de materiais, sem restrições financeiras, e por isso estamos apresentando. O plano de projeto está quase pronto e apresenta aqui quanto custa e como deverá ser pago para atender à produção dentro deste tempo. Outro conceito bastante difundido é chamada curva S. E a curva S nada mais é do que já foi apresentado naquele exemplo numérico de custo acumulado ao longo do tempo. Nós temos aqui nessa figura que
Começamos o projeto com 0 gastos e chegamos ao final do projeto no tempo com todos os gastos. Do 0 ao todo, existe uma proposta de um comportamento, um perfil de gasto. O desembolso, então, aqui, normalmente, mostra a despesa começando, alavancando, subindo e depois estabilizando até o final, como se fosse um S. Essa figura extraída do guia do PMI ilustra bastante essa forma, esse comportamento já bastante conhecido aqui, representado de forma ilustrativa, como a base de referência do custo. Nós sabemos o quanto nós programamos gastar. Cabe à administração garantir que esse gasto acontecerá dessa maneira. A linha pontilhada mostra que, eventualmente, as despesas reais acontecem defasadas para o futuro. Você tem uma proposta no plano econômico que te dá o valor do mês, mas você pratica isso ao final do mês. O período comercial de acertos de conta mostra que, por vezes, a referência de custo econômica é diferente da financeira. O pagamento vem a 30 dias, a 60 dias. A linha pontilhada em forma de escada mostra um outro elemento importante que nós comentamos de forma discreta. Será que o nosso patrocinador, o nosso tesoureiro, terá aquele valor naquele momento para honrar os compromissos? Se ele não tem aquele valor naquele momento, não é possível, praticamente falando, executar dentro daquela proposta. Não vamos entrar em profundos detalhes aqui, mas existe uma necessidade de financiamento. Aqui nós temos o quê? Que no começo do projeto nós teríamos um dinheiro aportado, não todo, mas o suficiente para honrar os compromissos do primeiro período. Depois, esgotando esses recursos, um novo aporte é feito, esse dinheiro fica disponível para pagar as despesas acumuladas até o fim do segundo período. Então, nós temos aqui nesse retângulo o orçamento e o valor total do custo para a obra. Como é de se esperar, provavelmente nós precisaremos de uma reserva acima do valor original para garantir que teremos recursos extras, caso a nossa proposta de referência, a nossa base de referência, desvie para um custo maior, uma hora extra, uma sobretaxa, uma compra de emergência. Daí, uma reserva de gerenciamento. Outros níveis de reserva acontecem e isso pode ser lido com um pouco mais de detalhe dentro do nosso material didático. Nós mostramos de forma numérica, mas é sempre bom relembrar que temos um custo por período, fluxo de desembolso, e temos aqui um fluxo acumulado, que possivelmente dá a impressão de um S. Começa, depois tem uma evolução de gastos até que estabiliza ao final. Tudo isso reflete o plano de trabalho no tempo das atividades produtoras do nosso cronograma, que foi construído para viabilizar a existência dos pacotes da estrutura analítica do projeto, que define o trabalho do projeto, que nasceu lá no termo de abertura, lá na ideia que apresentamos da nossa aula 1. O exemplo aqui mostra que nós temos, além dos pacotes, nós temos valores, e aqui não valores de gasto, valores de financiamento. Então, os gastos poderiam ser ditos como negativos e os valores de financiamento como positivo. O gasto sai, o financiamento entra. E, pontualmente, acabamos por ter algum dinheiro entrando para pagar os valores combinados.
como a nossa proposta aqui não está limitando o uso de recursos, o nível de recursos financeiros ou materiais, dizemos: o plano nos deu essa linha, essa ordem de grandeza de gastos por mês. Outubro, novembro, dezembro. Então, precisamos de esses valores no final do período. Aqui em azul, o gasto acumulado do projeto. Aqui em verde, o dinheiro que chega período a período para pagar esse projeto. Diferente da curva apresentada no slide anterior, nós não recebemos o dinheiro, os 1.700, no começo do projeto, no começo do período. Nós aqui programamos a chegada do dinheiro para pagar as despesas no final do período. Então, o degrau aqui se coloca síncrono ao final do período, ao final do período, ao final do período, e parece que para um custo de 86.152, parece que nós pedimos um financiamento de 86.700, o que dá uma sobra da ordem de R$ 550. Voltando, parece que pedimos com uma sobra de R$ 500, 500 unidades monetárias, como uma reserva. Isso é um exemplo ilustrativo, mas pode mostrar que os degraus acabam por estar um pouco acima da curva de gasto por uma questão estratégica e bastante comum nos dias de hoje. O planejamento econômico de uma obra, um projeto ou desenvolvimento de um sistema dificilmente acaba exatamente igual. O nosso trabalho na gestão dos recursos financeiros do projeto, aqui nessa unidade, é garantir que todo o esforço será feito para planejarmos dentro da maior realidade possível os custos do projeto. E também, mais tarde, garantir, através de atitudes de controle, que esses custos estarão dentro desse degrau de financiamento verde por conta de uma linha azul bem comportada e bem controlada. Todas essas informações, e é claro que muitas outras, estão dentro do nosso livro base, simplificado para gestão de projetos básico, e em outras publicações nossas de ferramenta ou conceitual, além, é claro, dos guias dos institutos e associações de projeto. Você está num trabalho desenvolvido pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento, uma empresa que tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, pratica as melhores condições de ensino à distância, por isso associada à Associação Brasileira de Educação à Distância, e, é claro, um produto desenvolvido pelo Despadre Project Team, uma secretaria REP da Rússia.